4 tiros. É tudo o que foi necessário para encerrar uma dinastia de 73 anos de luxo italiano. Em 27 de março de 1995, Maurizio Gucci é assassinado na entrada do seu escritório em Milão. Mas o que transformou um casamento de conto de fadas em um assassinato por encomenda? São 8h30 da manhã. Maurizio Gucci, 46 anos, chega à Via Palestro 20 a pé. É uma manhã comum para o herdeiro do maior nome da moda italiana. Benedetto Seraulo o aguarda no hall de entrada. Ele atira 4 vezes. Maurizio Gucci cai morto nos degraus de mármore do edifício. Vizinhos e transeuntes correm para a cena. A polícia de Milão chega em minutos. O bairro elegante de Porta Venezia para completamente. A notícia chega às redações em menos de 1 hora. A Reuters publica às 9h47. O nome Gucci é manchete em Paris, Nova York e Tóquio. Maurizio era o último Gucci a ter comandado a empresa da família. Neto do fundador Guccio Gucci, ele tinha vendido sua participação na grife em 1993 por 170 milhões de dólares. A investigação começa imediatamente. O delegado Filippo Nini assume o caso. Os primeiros laudos confirmam. Foram 4 disparos de pistola calibre 38. Não há testemunhas diretas do atirador. A polícia tem um cadáver, 4 cápsulas e nenhum suspeito. Mas o mandante do crime não está nas ruas de Milão. Está nos salões da alta sociedade italiana. Quem queria Maurizio Gucci morto e por quê? 1970, Milão é o centro da moda europeia. Em uma festa da alta sociedade, Patrizia Reggiani, 22 anos, filha adotiva de um empresário rico, conhece Maurizio Gucci, 22 anos, herdeiro do império da grife. Maurizio estuda direito. Não tem interesse imediato nos negócios da família. Patrizia, ao contrário, reconhece o peso do sobrenome Gucci desde o primeiro encontro. O namoro dura 2 anos. Em 1972, Maurizio anuncia que vai se casar com Patrizia. O pai, Rodolfo Gucci, 70 anos, se opõe com veemência. Para ele, Patrizia é uma oportunista. Rodolfo se recusa a comparecer ao casamento. O casal se casa mesmo assim, em outubro de 1972. A cerimônia é realizada em Milão, sem a bênção do patriarca da família. Apesar da rejeição, o casamento próspera. Nos anos seguintes, Patrizia e Maurizio têm 2 filhas, Alessandra, em 1977, e Allegra, em 1981. A família vive entre Milão e Saint Moritz. Patrizia se transforma rapidamente. Ela frequenta os círculos mais exclusivos da Europa. Jantares com a realeza europeia, viagens em jatos particulares, guarda-roupa avaliado em milhões. Ela se torna o rosto público do casal. Em 1983, Rodolfo Gucci morre. Maurizio herda 50% das ações da empresa Gucci. O patrimônio é estimado em centenas de milhões de dólares. Patrizia passa a influenciar diretamente as decisões de negócios do marido. Em 1992, Patrizia é diagnosticada com um tumor cerebral. A cirurgia é bem-sucedida. Mas médicos e pessoas próximas ao casal relatam uma mudança marcante em seu comportamento após a operação. Ela se torna mais impulsiva e errática. No mesmo período, Maurizio começa a se distanciar. Em 1991, ele já havia deixado a casa da família. Em 1993, protocola o pedido formal de divórcio. O processo é longo e disputado. Maurizio passa a viver com Paola Franchi, designer de interiores, em um apartamento no centro de Milão. Os dois frequentam os mesmos círculos sociais que Patrizia conhecia bem. A notícia chega a ela rapidamente. Patrizia não aceita a separação. Em seu diário, ela escreve frases diretas sobre Maurizio. Uma delas é registrada pela polícia anos depois: é melhor chorar dentro de um Rolls-Royce do que ser feliz andando de bicicleta. O divórcio a deixa furiosa. É nesse período que Giuseppina Auriemma entra na vida de Patrizia. Auriemma é vidente napolitana com clientela na alta sociedade italiana. As duas se tornam inseparáveis. Auriemma passa a acompanhar Patrizia em quase todos os momentos do dia.
Em 1991, Maurizio abandona definitivamente o apartamento da família na Via Parelcapa. Ele leva apenas algumas malas. Patrícia descobre a saída do marido por terceiros. Os advogados de Maurizio entram com o pedido de separação em 1991. O processo de divórcio se arrasta por anos. Patrícia recusa todos os acordos propostos. Em 1992, Patrícia é submetida a uma cirurgia para remover um tumor cerebral. A operação dura horas. Ela sobrevive, mas familiares e médicos notam mudanças em seu temperamento. Após a cirurgia, Patrícia se torna mais isolada. Ela para de frequentar eventos sociais. Seu círculo se reduz a um grupo pequeno de pessoas próximas e a Giuseppina Auriemma. Maurizio, enquanto isso, está em São Moritz com Paola Franchi. Os dois viajam juntos para a Suíça e para o Caribe. As fotos circulam entre os conhecidos do casal em Milão. Patrícia toma conhecimento do relacionamento de Maurizio com Paola Franchi. Em seu diário, ela registra a data. Ao lado do nome de Maurizio, ela desenha uma cruz. Auriemma visita Patrícia com frequência crescente. As consultas acontecem no apartamento. Segundo testemunhos posteriores, Patrícia paga à vidente o equivalente a milhares de dólares por mês. Em 1993, Maurizio vende sua participação na Gucci por 170 milhões de dólares. Ele se afasta definitivamente da empresa fundada por seu avô. A era Gucci na Gucci termina. Com o dinheiro da venda, Maurizio planeja um novo projeto náutico em São Moritz. Ele e Paola Franchi se instalam definitivamente juntos. Pela primeira vez em anos, ele parece estável. Patrícia entra em contato com Auriemma de forma mais direta. Segundo investigadores, é nesse período que ela começa a expressar o desejo de prejudicar Maurizio. As conversas são feitas por telefone e pessoalmente. Auriemma conhece Ivano Savioni, porteiro de hotel em Milão. Savioni tem contatos no submundo da cidade. A cadeia que vai conectar Patrícia ao assassino começa a se formar. Savioni contacta Orazio Cicala, motorista de periferia com antecedentes criminais. Cicala, por sua vez, indica Benedetto Seraulo como executor. O plano tem agora todas as suas peças. Cicala apresenta Benedetto Seraulo a Savioni no final de 1994. Seraulo tem antecedentes por tráfico e violência. Ele aceita o trabalho. O valor combinado pelo assassinato é de 300 milhões de liras italianas. Savioni repassa o contato para Seraulo. A cadeia está montada. Auriemma mantém contato direto com Patrícia durante os preparativos. Ela relata o progresso. Patrícia aprova cada etapa. Seraulo e Cicala passam semanas observando a rotina de Maurizio. Ele sai de casa todos os dias pela manhã. Sempre o mesmo horário. Sempre o mesmo percurso. Maurizio não tem segurança pessoal. Ele dispensa qualquer proteção desde 1993. Essa decisão será determinante. Em março de 1995, Patrícia confirma a ordem para Auriemma. Auriemma repassa para Savioni. Savioni aciona Seraulo. Na manhã de 27 de março de 1995, Seraulo está posicionado na Via Palestro. Cicala aguarda com o carro a uma quadra de distância. Às 8h30, Maurizio Gucci entra na Via Palestro 20. Seraulo dispara 4 vezes. Maurizio morre no local. Cicala foge com Seraulo em poucos minutos. Ninguém é preso naquele dia. A polícia não tem suspeitos imediatos. Patrícia Reggiani recebe a notícia da morte de Maurizio naquele mesmo dia. Ela nota uma entrada em seu diário, um único emoji sorridente. A data é 27 de março de 1995. Por quase 3 anos, ninguém é indiciado. O delegado Filippo Nini continua as investigações. O nome de Patrícia Reggiani ainda não aparece nos arquivos. Isso está prestes a mudar. Em janeiro de 1997, quase 2 anos após o assassinato de Maurizio Gucci, a polícia recebe uma denúncia anônima. A fonte aponta diretamente para Patrícia Reggiani como mandante do crime.
O delegado Filippo Nini retoma as investigações com foco em Patrícia. A denúncia cita Giuseppina Auriemma, vidente e amiga íntima de Patrícia, como elo entre a mandante e os executores. Em 31 de janeiro de 1997, Patrícia Reggiani é presa em seu apartamento em Milão. Ela é detida junto com Giuseppina Auriemma, Benedetto Seraulo, Ivano Savioni e Orazio Cicala. A prisão de Patrícia Reggiani vira notícia imediata em toda a Itália. Os jornais estampam sua foto de socialite ao lado da ficha policial. O caso Gucci domina a mídia por meses. O julgamento começa em 1998, no Tribunal de Milão. O promotor apresenta registros de chamadas telefônicas, diários pessoais e o depoimento de Giuseppina Auriemma, que confessa e aceita um acordo. A defesa de Patrícia alega que ela sofreu um tumor cerebral em 1992 e que isso afetou seu julgamento. O argumento não convence o tribunal. Em novembro de 1998, o júri delibera por 3 dias. A sentença é anunciada em 3 de novembro de 1998. Benedetto Seraulo recebe prisão perpétua. Patrícia Reggiani é condenada a 29 anos de reclusão. Ivano Savioni recebe 26 anos. Orazio Cicala, 29 anos. Patrícia Reggiani cumpre sua pena na prisão de San Vittore, em Milão. Ela mantém um animal de estimação na cela, uma doninha. Recusa participar de programas de reabilitação por trabalho. Em outubro de 2016, após 18 anos de prisão, Patrícia Reggiani é libertada. Ao sair, ela declara que nunca trabalhou na vida e não vai começar agora. Nenhuma expressão de remorso é registrada. Patrícia Reggiani nunca demonstrou remorso. Ao ser libertada em 2016, recusou-se a trabalhar como condição de sua soltura, declarando: "Nunca trabalhei na minha vida e não vou começar agora." O nome Gucci sobreviveu ao escândalo, mas a pergunta permanece: foi amor transformado em ódio, ou sempre foi apenas uma questão de dinheiro e poder? Se este caso te fez refletir, deixe seu comentário aqui embaixo. Curta o vídeo, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para acompanhar os próximos casos.